Fala galera, professor Lucas Luiz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o assunto é extremamente importante. Se você já viu a thumb, com certeza despertou sua atenção. Cuidados da sua reta final. Você está bem perto da prova e alguns cuidados podem tirar você de uma pontuação fora da área de classificação para uma pontuação que vai te garantir a aprovação. São dicas que podem te levar até 30 pontos e eu não estou brincando. Algumas dicas que eu vou te mostrar nesse vídeo, elas podem virar totalmente seu jogo, então fica ligado até o final, tem muita coisa que vai te ajudar nessa reta final. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, quando você ativa esse sininho você não perde. As nossas lives estão acontecendo todos os dias de revisão de todos os conteúdos para a prova da Petrobras e outros vídeos que também vão te ajudar nessa reta final. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro assunto que a gente vai tratar é sobre ritmo de estudos. Às vezes você está estudando há um bom tempo, você já está se preparando de outros editais, edital da Transpetro, primeiro edital da Petrobras, e é muito normal que o estudante fique pelo caminho, que ele não consiga manter aquele ritmo, que as distrações, que o dia a dia, que o trabalho, que os filhos, que os problemas do dia a dia tirem o ritmo dele. Então você manter esse ritmo constante nessa reta final faz toda a diferença. E como você pode preservar isso? Na minha opinião, para você preservar isso, vai estar muito ligado à seriedade com que você leva a sua rotina diária. O horário que você acorda, o horário que você dorme, o horário que você estuda, né? Os horários que você tem para se alimentar, o horário caso você faça exercício, que você se exercite, que você se alongue, você tenha uma disciplina. Isso faz com que você organize e tenha essa rotina que vai te garantir a manutenção do ritmo. Porque quando a gente sai da rotina, você muito provavelmente já passou por algo assim, você sai da rotina, você muda de casa, você passa por uma mudança, muda de escola, muda de trabalho. É muito comum que a gente perca o foco e às vezes coisas do nosso dia a dia que a gente gosta de fazer, a gente deixa de fazer. Então você preservar tudo muito equilibrado vai te ajudar muito nessa reta final e vai fazer muita diferença. E ligado a isso, agora falando para a galera que está em reta final, que está estudando bem pertinho da prova, está algumas semanas, fez a inscrição, não se dedicou, estava sem tempo e agora está com tempo, quer estudar nessa reta final, são os excessos na hora de estudar. Esses excessos são extremamente perigosos. Os estudantes ali dessa reta final, eles querem fazer loucuras. Eles falam, eu não fiz nenhuma questão, agora eu vou estudar de madrugada, eu vou virar à noite, eu vou estudar igual um maluco. Gente, isso funciona em reta final, em semana de prova de escola. Para concurso isso não funciona. Por quê? Porque você precisa ter um equilíbrio, você precisa organizar o seu sono. Não existe aquele estudo qualitativo, banca de concurso, diferente de professor de escola. Lógico que existem questões de concurso, nível de concurso em vestibulares, em colégios, sim, mas a banca está muito mais preocupada em te pegar ali num vacilo. E se você não estudou com qualidade, você vai chegar nessa prova cansado, desgastado. E isso vai te atrapalhar na hora de se atentar a detalhes e você vai ficar pelo caminho. Se você está estudando nessa reta final, você tem pouco tempo, utilize o máximo do tempo que você puder. Estude ali dentro de 7 da manhã até meia-noite, mas preserve o seu período de sono. Esse período seu de descanso, ele é muito importante todos os dias. Não extrapole aquilo, durma mais cedo e volte mais cedo para que você consiga ser efetivo. Se você tem períodos longos de estudos, se você está totalmente ocioso, faça pequenas interrupções. Você pode fazer uma caminhada, em volta do quarteirão da sua casa, para você dar uma endorfinada, relaxar. Você pode parar para ter períodos curtos de sono. Eu sempre gostei muito disso, períodos que eu tinha condição de estudar mais, Às vezes eu queria estudar num sábado, num domingo, que eu tinha ali o dia inteiro para estudar. O que eu fazia? Eu dava uma pancada ali de manhã, acordava ali 7h30, estudava até meio-dia, almoçava, tirava um cochilo, um descanso de 1 hora, me recompunha e voltava a estudar. De tarde eu gostava de fazer uma interrupção para dar uma corridinha, um exercício moderado aeróbico que voltava a me endorfinar e eu conseguia estudar um pouco mais durante a noite. Então são caminhos, são técnicas, formas para que você consiga estudar períodos mais longos que vão te ajudar a revisar todo o conteúdo. Quando a gente fala desses períodos longos, vai outra dica que é a questão da estafa mental. Às vezes você provavelmente já passou isso vem ligado à neurociência, a qualidade com que você estuda, ela está diretamente conectada com essa questão do desgaste. Então, por exemplo, você está estudando ali por muitas horas consecutivas, que está bem ligado com o que eu falei com você. Você estudou ali 2, 3, 4, 5 horas seguidas, chega um momento que o seu cérebro ele para de funcionar. É muito normal, se você já fez prova de concurso, você perceber que ali depois de 2, 3 horas, você começa a não entender o que você está lendo. Você está lendo e não faz sentido, ou você parece não estar raciocinando mais. Você chegou no seu limite, e esse limite ele é construído com o passar do tempo, passar dos dias,
da rotina, na sua capacidade de conseguir resolver mais questões. Você está ali caminhando de um atleta amador para um atleta profissional. Está ali fazendo uma série inicial na academia de adaptação e você quer ser um aluno avançado. Então esse processo ele precisa acontecer e esse é o momento limite para que você faça isso, para você conseguir estudar. Então aqui vão dicas, né? Dicas importantes. Interrupções curtas para descansos, como eu falei antes, você almoçar e tirar um sono, você recupera totalmente, isso vai te ajudar. Você fizer pausas para fazer exercícios físicos, corridas de 20, 30 minutos são excelentes. Esteira, caminhada, dá uma caminhada se você mora perto do mar, dá uma caminhada perto do mar. Se você tem um parque, dá uma volta no parque. Tente acalmar e desvincular daquilo ali. É um efeito muito parecido na prova, você está ali há 2, 3 horas resolvendo questões, e eu e o Patrick gostamos muito de falar sobre isso, da pausa, a importância da pausa para você oxigenar seu cérebro, voltar e resolver mais questões. Então você consegue fazer isso nos seus períodos de estudo, você pausando para fazer uma atividade física, pausando para ver algum amigo, mas eu te recomendo que coloque um despertador para que você volte. É muito normal, nesses momentos de desgaste físico, mental, você se desconectar totalmente e não querer retornar. Então, é legal que você estipule um tempo. Vou parar por 1 hora, vou dar uma pausa de 1 hora, 1h30 e coloque um despertador para você se disciplinar a voltar. O estudante precisa de técnicas para melhorar a eficiência, mas a disciplina, sem dúvida, é a maior virtude. Tempo de bunda na cadeira, nada paga, não existe técnica mágica. O que eu estou dando aqui para vocês são dicas e caminhos para você economizar e ajustar isso. Mas não existe um milagre para que você faça isso acontecer da noite para o dia. Legal também a gente falar sobre momentos de lazer, tá? É um erro que eu, Lucas, cometi e que não cometo mais. Mesmo que você tenha mínimos momentos de lazer, eles precisam acontecer. Por exemplo, eu comentei sobre atividade física, para você pode ser seu momento de lazer e você faça isso acompanhado da sua esposa, da sua namorada, de algum amigo, isso vai te ajudar. Mas esses momentos de lazer de forma controlada fazem toda a diferença para você conseguir suportar essa carga de 3 semanas. A gente não consegue longos períodos, você vai acabar também se desgastando na parte de comportamento, da necessidade de conviver com pessoas para se manter bem, para se manter equilibrado. Essas relações interpessoais são excelentes para manter a qualidade dos seus estudos, tá? Isso é muito importante para a manutenção do equilíbrio. Então, se você gosta de ir à igreja, vá à igreja aos domingos. Se você gosta de ver seus amigos, se você gosta de jogar bola, faça isso. Cuidado com períodos longos. Não estou falando para você tirar o dia inteiro para jogar bola, jogar o dia inteiro para brincar de alguma coisa que você goste, porque o dia inteiro vai te prejudicar. Então, assim, tente tirar períodos pequenos para que você se mantenha bem e foque em relaxar depois que passar a prova. Depois da prova você desconta essa diferença, mas agora esses momentos de lazer, eles são para te manter equilibrado. Agora vai um papo sério, Você precisa entender a banca em questão. Quando eu falo que você pode garantir até 30 pontos a mais, pode ser até mais do que isso, tá? Só pelo fato de você entender quais são os segredos por trás da banca Sebrasp. A banca que está realizando essa prova, ela tem uma característica muito peculiar que é muito falado, mas poucas pessoas sabem, porque ela contraria a lógica. Você, a vida toda, estudou em provas que você acertava a questão, pontuava. Se você errasse a questão, você não subtraía a sua pontuação. Você simplesmente não ganhava a pontuação naquela questão. Imagina que você na escola tivesse uma prova com 10 questões e se você acertasse 6 e errasse 4, você ficaria com 2 pontos, porque cada questão certa somaria 1 e cada questão errada subtrairia 1. Então, assim, é um jeito muito diferente de pensar, que é não convencional e por isso que pega muita gente desprevenido. Então, você saber disso nessa reta final e conseguir se adaptar melhor a essa reta final pode te garantir facilmente mais 30 pontos nessa prova, que leve você de um completo reprovado para o aprovado. Eu vi muitas histórias de pessoas que ficaram ali com 50, 60 pontos, extremamente bem preparados, mas não conheciam as regras do jogo. Uma pessoa que acertou 80 questões e errou 20. E ele fez o quê? Ficou com 60 questões. E essa pessoa ficou com 60 pontos. E se ele tivesse feito, em vez de 100 questões, tivesse feito 80, 85, ele muito provavelmente teria ficado com a nota 75, 80 pontos, 72 e teria garantido a aprovação dele. Então, isso faz uma diferença gigantesca. A gente está falando de um abismo só pelo fato da pessoa conhecer as regras. E além dessas regras de pontuação, que é uma questão certa soma um ponto, uma errada subtrai um ponto e uma questão não realizada não soma nem mais nem menos, também é muito importante você saber utilizar isso. Você tem que entender que existem os mínimos da prova, que são 8 pontos líquidos na parte básica, 18 pontos líquidos na parte específica e um mínimo de 30 pontos no total da prova. Esses 30 pontos te garantem a aprovação? Não. Muitos perguntam, Lucas, mas no último concurso eu fui aprovado.
É diferente de ser aprovado e estar dentro do cadastro reserva. Esse concurso é a maior oportunidade da história. Eu falo isso há alguns meses e eu vou repetir com você. São muito mais vagas e um número de inscritos ligeiramente maior. Isso pode te garantir uma nota de corte bem inferior à vista nos outros concursos, que vai te facilitar. Então, se você não está bem preparado, mas você ficou atento a esses detalhes que eu estou falando com você, você pode garantir uma pontuação que faça a diferença e te leve à aprovação. E eu, Lucas, entendo que notas superiores a 60, 65 pontos já são notas que podem te levar a um cadastro reserva. E eu, Lucas, baseado em toda a história e o acompanhamento desse edital, os mecanismos que a Petrobras criou para manter todo mundo podendo ser convocado, que é o final da fila. O que é isso? A Petrobras hoje, você sendo aprovado e não tenha formado, concluído a sua formação, ela te dá a possibilidade de solicitar o final da fila, finalizar a sua formação e ainda ser convocado. Então sim, a minha aposta de alguém que acompanha isso todos os dias é que esse edital será zerado num período recorde, porque a empresa tem muita demanda, todos esses sinais que ela deu no edital são sinais muito fortes, que a gente tem um edital que é para convocação total de vagas e cadastro reserva. Depois de a gente falar dessa pontuação, é muito importante que você tenha uma estratégia pré-definida. E o que seria isso? A prova é dividida em 5 blocos, português, matemática, bloco 1, 2 e 3. E dessa distribuição de blocos, você precisa saber em qual deles você manda melhor. Você sabendo onde você manda melhor, você vai investir em fazer mais questões e os locais que você não manda tão bem, você vai deixar algumas questões pelo caminho exatamente para não se expor ao risco e conseguir aproveitar essa vantagem que essa banca dá. Eu falo muito que uma pessoa que tem muito conteúdo, mas que não conhece a banca, não sabe as estratégias da banca, e uma pessoa que tem menos conteúdo, mas conhece as regras do jogo, tem muito mais chance de se sobressair. Então, a Sebrasp, ela te dá uma vantagem competitiva quando você tem consciência dos segredos da banca. Então, fica ligado nesse vídeo, anota tudo, pega um papelzinho, anota tudo aí, que eu sei que vai fazer muita diferença. Então, quando eu falo para vocês 5 pontos, dentro desses 5 pontos, eu vou linkar com o próximo assunto que você precisa definir dentro dessa média de 80 questões. Se você está muito bem, faça 85, mas mais de 85 é um excesso, então toma cuidado com isso. Considera 85 um limite. Se você está pouco tempo estudando e está com muito receio, faça um pouco menos. 75 a 85 é uma média excelente para 100 questões. Então vamos lá. Você vai definir qual desses blocos você vai fazer as questões baseado na sua habilidade. Então, se você manda melhor em matemática, comece por matemática e faça mais questões de matemática. Português você não manda tão bem, deixe português algumas questões a mais. O que seria isso, Lucas? Se você tem ali uma gordura de 20, 25 questões e você manda bem em matemática, faça 17, 18, quase o total de questões, só deixe uma ou outra caso você não tenha confiança total. E já em português, você vai se expor menos ao risco. Tem ali condição de deixar 6, 5, talvez 7 questões que você não seja muito bom, que você vai se preservar e garantir uma boa pontuação. E nos outros blocos específicos, a mesma ideia, tá? Se você tem um bloco, por exemplo, o bloco 1, você tem uma habilidade maior e o bloco 3 não, faça mais questões do bloco 1 e deixe questões do bloco 3 em branco. Tá, Lucas, mas como eu construo essa análise de forma fiel? A melhor forma de você fazer isso é com simulados e provas anteriores. Por quê? Porque às vezes a gente tem a impressão que está mandando bem em determinado conteúdo, mas o simulado vai te mostrar a verdade. Então, às vezes, você está ali, eu mando bem em matemática, vou focar na parte específica e você ficou na banca. A banca te deu ali algumas pegadinhas e você não está acertando a quantidade que você esperava acertar em matemática. Então, a análise verdadeira e fiel, quem te dá são os simulados. Então, eu recomendo a vocês, nessa reta final, que você faça pelo menos 3 simulados em condições de prova. Que seria isso? Sentado numa cadeirinha, fechado, dentro das 4 horas de prova, aplicando a sua estratégia de prova para você melhorar a sua eficiência. Fazer simulados agora vão fazer toda a diferença para você garantir sua vaga. E esse simulado, ele vai balizar essa estratégia. Se você definiu que vai fazer 80 questões, você tem 20 questões para não realizar. Então, se a gente distribui em 5 blocos, a gente está falando o quê? Deixar 4 em branco de cada um desses blocos. Mas esse equilíbrio exato você vai ter baseado no simulado. Por quê? Baseado no número de acertos que você teve no simulado. Em cada um desses blocos, você vai distribuir. E na hora de chegar na prova, você já tem que ter definido por onde você começa e o quanto você vai deixar. Ah, professor, mas na hora eu senti mais confiança. Beleza. Sentiu mais confiança nesse bloco, fez mais questões? Anota, porque você pode deixar mais em branco num ponto que você tem mais dificuldade e preservar as 80 questões. Não tenha sede ao pote.
como eu ouvi essa mensagem nos últimos meses em alunos em simulados e nas provas da Sebrasp. Professor, fui ansioso, tive sede ao pote, fiz 10 questões a mais do que eu esperava e fiquei pelo caminho. Então você que está me assistindo, não fique pelo caminho. Se liga na dica que é muito importante. E se você quer fazer simulados para te ajudar a melhorar a sua eficiência, tem um link aqui embaixo do nosso combo de simulados. São 4 simulados para essa reta final e resolução comentada dos 2 últimos que vão te ajudar a acelerar esse processo nessa reta final. Se você quer uma ajuda a mais, se você quer garantir a sua aprovação no maior edital da história, não deixe de investir um valor pequeno. Ele vai custar R$ 197, te dando todas as resoluções comentadas. É um investimento muito pequeno, perto do que você pode ganhar. A Petrobras no último ano pagou um piso da PLR de mais de R$ 38.500, que com certeza é muito mais dinheiro que esses 200 que você vai investir. Então, se você quer sair na frente, clica no link e faz a aquisição. E para fechar, eu tenho 2 dicas muito relevantes. Quando você aplica a estratégia, você economiza tempo. Quando você economiza tempo, você tem tempo para investir no lugar certo, que são as questões que você de fato vai fazer. Então, identifique o máximo de questões que são fáceis, que você conseguiu resolver numa primeira olhada na prova. Depois, identifique as questões que você com certeza não vai fazer, que você não tem nem noção do que é, se elas estão dentro dessa margem das 20 questões. E utilize o tempo que você tem para preencher com tranquilidade o gabarito e investir nas questões que você quer de fato realizar, nos conteúdos que você estava preparado, baseado nos simulados que você realizou. E a dica final é sobre o tempo de concentração. Muitos alunos estão acostumados a estudar períodos curtos, realizando questões, um volume pequeno de questões, e aquilo dá a falsa impressão que você está acertando. Mas você, quando está numa condição de prova, a gente está falando de 4 horas para 100 questões, que eu acredito que você não vai fazer as 100, que você vai fazer no máximo 85. Então, você tem um período curto para fazer todas aquelas questões. Se você fizer 80 e 85, você vai ter por volta de 3 minutos. Então, você precisa ter a capacidade de realizar todas aquelas questões daquele período e mantendo a qualidade da sua capacidade cognitiva, de fazer com atenção, lendo com cuidado. E para que você construa isso, você tem que criar o hábito de estudar períodos mais longos. Então, eu recomendo que nessa reta final, você, além de fazer simulados, tente fazer listas por períodos mais longos. Você está acostumado a estudar 1h30? Tente gradualmente aumentar para 2, 2h30, 3, 3h30, para que na hora da prova você não sinta essa pressão, não sinta esse desgaste e já esteja adaptado. Galera, eu espero de coração ter ajudado você com essas dicas. Essas dicas são essenciais para um concurseiro que vai garantir a vaga. Tamo junto. Até o próximo vídeo.